digamos que alguém está em coma, conforme o senhor colocou. Isso. E o senhor pode acessar as informações que estão ali. É Isso. verdade? Isso, no inconsciente dele. Sem auxílio de eletrodos. Essa pessoa está em coma, ela sofreu um atentado e alguém pensou que ela ficou sem vida. Isso. O autor da agressão. E o agredido viu o rosto da pessoa, pediu que não fizesse aquilo, e assim foi feito. Ficou em coma. E aí? Isso tem como resgatar através dessa técnica? Quem foi que fez isso? Bom, em primeiro lugar, vamos separar o seguinte. Quem está em coma, ele não está morto. Ele só não tem consciência. Mas a mente subconsciente dele está ativada e mantém a vida no corpo. Mas os registros da mente, do inconsciente, estão lá todos ativados. Então, o que acontece? A gente vai, logicamente, contatar o inconsciente dessa pessoa. E como vamos contatar? Através de um cliente, de um paciente, de um parente que nos procura, me passa as informações dele, a gente entra no inconsciente da pessoa que está em coma e vamos conversar com o inconsciente dele. E o parente está aqui assistindo tudo. Se, na realidade, o parente pede para realmente ele trazer essas informações, se ele tem as informações, ele vai trazer. Se, na realidade, ele não tem, bom, o que nós vamos fazer quando a gente trabalha com uma pessoa em coma? Primeira coisa, é verificar qual tipo de memória dele do passado que pode estar prejudicando. Ou seja, buscar um registro que faça ele se recuperar o mais rápido possível. Ok? As falas ficam a critério do parente que precisa conversar com seu parente. Ok? Então, o nosso trabalho é trazer a consciência para a melhora e a tomada de consciência dessa pessoa que está em coma. Com a técnica de regressão comum, convencional, a gente não consegue fazer isso. Ok? Agora, e por que a gente consegue? Porque a gente tem o coterapeuta. O coterapeuta está no estado alterado de consciência aqui, sob hipnose, onde eu vou trabalhar com o inconsciente do coterapeuta. Aí coloco via ondas cerebrais em conexão com o inconsciente da pessoa que está lá em coma. Eu participei, eu fiz algumas regressões quando o senhor fez em Feira de Santana, Isso. em Salvador, em vários lugares. Eu acompanhei, foram regressões coletivas. Isso. E eu me lembro, e aí eu fiz uma que eu fui prostituta, uma prostituta obesa mesmo, bem forte, lá na França, num ambiente fétido. Né? Eu era tão avantajada fisicamente que ficava deitada no sofá, só arrecadando dinheiro. Né? Só arrecadando dinheiro. Só arrecadando. E eu fiz outra que eu achei fabulosíssima, que eu vi Pitágoras. Eu vi Pitágoras. À distância. E eu disse, meu Deus, é por isso que eu sempre gostei do Teorema de Pitágoras. Ele sempre me salvou muito quando eu era estudante. Né? E continuo sendo, claro. E eu vi Pitágoras, nessa regressão, eu tinha uma namorada, eu era adolescente, e eu era ladrão, eu fui assassinado. Tá entendendo? E eu vi Pitágoras. Né? Mas a última que eu fiz foi em Feira de Santana, eu me recordo muito bem, que essa aí foi legal, porque eu me vi chegando, eu estava montado num cavalo, chegando em minha casa, na Sicília, e eu disse, agora eu quero ver minha família. Quero ver minha família, claro. Aí lá vai eu, quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei, desci do cavalo, amarrei o cabresto. O grande detalhe foi o nó. Né? Sim. Num objeto, num adereço que tem na casa, para você dar o nó. E eu sou péssimo de dar nó. Eu só sei dar nó cego. Aí eu dei um nó perfeito, um nó lindo. Eu disse, meu Deus, como é? Eu nunca dei nó assim desse jeito. Dei aquele nó bem trabalhado. Quando eu adentrei a minha casa, eu morava sozinho. Eu era celibatário. Morava numa casa grande, mas era celibatário. Né? Era um homem que tinha escolhido esta jornada que, às vezes, não é saudável.
mas eu escolhi naquela época. Com certeza, com certeza. Viu? Aí eu comecei a procurar este nó. Isso tem uns 30 anos, ou não sei, 25, não sei. Uhum. Não é que eu encontrei o nó. Eu estava numa reunião com um empresário, e aí estava lá um quadro de nós atrás dele. Eu digo, olha, esse nó daí foi o que eu vi. Bom, foi aquele nó nessa regressão que eu vi. Que maravilha. Bom, mas é isso. Essas regressões, para mim, foram importantíssimas. Só que eu tive um aviso assim, olha, você teve 16. Olha. Você teve 16. Esse número ficou gravado, mas não vi as outras, não. Só vi essas. Sim. Aqui tem uma outra pergunta, doutor Idalino. Quais são os principais benefícios da ressonância terapêutica para os pacientes? Bom, quais os principais? Eu diria o seguinte, todos os momentos que essa técnica pode trazer para o benefício do paciente. Em primeiro lugar, é mais rápido, gasta menos dinheiro, ok? Ou seja, na primeira sessão você já tem uma ideia da causa e origem daquele conflito que você está vivendo hoje. Então o paciente, ele toma mais consciência de si mesmo, ele começa a perceber, a sua mente fica claro. Aqueles programinhas que estão acoplados à nossa estrutura psicológica, que a gente não sabe o que é, ou seja, clareia a mente, ou seja, nas primeiras sessões nós já temos uma visão geral de uma nova forma de andar na vida, tá certo? Diante daquele problema que a gente está sofrendo. Então, a ressonância, nesse caso, além de, na primeira sessão, a gente já tem um mapa do problema que a pessoa está sentindo. Então, a gente com esse mapa, a pessoa já sabe mais ou menos o que está acontecendo, ele vai passar a se vigiar. Ele vai passar a mudar a sua forma de pensar e a forma de agir. É mais rápido o resultado e muito mais eficaz. A forma de pensar, ela tem influência na saúde física do ser humano? Olha, é claro que tem. É a base mesmo, é a forma de pensar. O que é o pensamento? Se não, resultado das nossas crenças e as nossas escolhas. Percebe? Como eu vou pensar? Não vou pensar diferente daquilo que eu acredito, tá certo? Então, o que é o pensamento? É resultado das nossas crenças e nossas escolhas, que se torna a nossa verdade. Então, se é a minha verdade, eu vou pensar tal e qual. E se, na realidade, dentro dessas verdades, tem as crenças limitantes, imagina como vai ser minha vida. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui ao Nordeste, uma vez fazer uma palestra, e lá, chegando, tinha um grupo de pessoas, tinha uma crença lá no Nordeste. Se tomar leite com manga, morre. Isso é uma crença. É a forma de pensar. A pessoa não toma leite com manga. Mas, no entanto, você pode tomar o leite com manga se não tem essa crença dentro de você e não tem nada. Mas se aquelas pessoas tomarem leite com manga, adoece. Percebe? É o jeito de pensar, é uma crença. Então, nossa forma de pensar está em função da cultura local. A cultura que as pessoas acreditam. Então, assim como isto, outras coisas. Por exemplo, quem tem câncer, olha uma crença. Quem tem câncer, morre. Então, uma pessoa pode ter o câncer o tempo todo. Mas no dia que ele for ao médico, o médico disser, olha, isso é câncer, se ele tiver essa crença limitante dentro de si, pode ficar dentro de uma semana, vai piorar e ele vai morrer. Percebe? Tudo na nossa vida são chamadas doenças psicossomáticas. Ok? Sem dúvida alguma, a forma de pensar. O certo é nós trabalharmos no nosso dia a dia pensando de forma positiva. Por quê? Quando a gente pensa de forma positiva, nós disparamos os hormônios do bem-estar no nosso metabolismo. As doenças desaparecem. A vida tem outra alegria. Agora, quando a gente pensa com crença limitante e não temos consciência disso, a gente passa a disparar os hormônios do estresse, vamos dizer assim.